Alô, alô, boa tarde, bom dia, boa noite, seja o horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu vou fazer aqui a continuação do vídeo anterior, mas foi necessário fazer aquela introdução, aquela noção do entendimento, dos níveis, quais a gente precisa ter para poder fazer uma leitura correta da Bíblia, sempre com a presença do Espírito Santo. Portanto, sempre orem para que vocês sejam guiados por Ruach HaKodesh e sejam instruídos, tenham um discernimento aberto e sabendo que cada um está no seu tempo, sabendo que cada um tem o seu momento para entender a palavra de Deus, né? A gente não pode forçar ninguém, absolutamente nada, né? A gente pode plantar a semente e é o Espírito Santo que faz o trabalho da conversão. E aí, como eu já fiz a introdução ontem, eu agora só vou continuar lendo do 25 ao 32 e vou fazer aqui algumas observações minhas. Dessa vez eu vou tentar fazer o vídeo não ficar com 20 minutos, mas seja o tempo que o Pai achar que tem que ser. Então, nesse momento, eu oro a Deus em nome do Senhor Jesus, para que eu seja guiada por Ruach HaKodesh, o Espírito da verdade, o Espírito da sabedoria, o Espírito da promessa, e para que eu possa fazer a leitura de maneira correta, as análises de maneira correta e passar um entendimento digno, verdadeiro, coerente, de fácil entendimento para toda e cada alma que passe aqui com um verdadeiro intuito de ler, de entender a palavra do Senhor, sabendo que Deus, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela não vai e volta sem que se tenha cumprido o que ele fala. Ela é verdadeira, ela é agradável, ela cura, ela sana. E a Bíblia é o nosso manual de vida e ela nos mostra muitas coisas e é importante a leitura dela todos os dias. Então eu peço sempre a presença do Pai, a presença de Ruach HaKodesh, a presença de Jesus e também, como lá no Salmo 91, darei ordem aos meus anjos para te guardarem, te susterem, né, pelas mãos, para que não tropece o teu pé em pedra. E também, como diz aquele outro versículo, deixa eu pensar rapidinho aqui, pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam e o temem, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele confia. Nós confiamos, então vamos lá. Aí continua, Romanos 1, versículo, eu parei no versículo 25, então vamos a partir do 26. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque lembrem-se que eu falava aqui na Bíblia que eu tenho, que é a versão que tem títulos, lembrando sempre que as Bíblias mais indicadas são as Bíblias antes dos anos 90, porque, como diz a palavra em Apocalipse 22, né, aqueles que tirarem palavras desse livro serão tirados também as bênçãos, e aqueles que acrescentarem palavras serão acrescentadas pragas na vida dessa alma. Então, houveram modificações, mas nunca pensem que a essência não está lá. A essência da Bíblia está lá, a essência da palavra do Pai está lá e sempre vai estar. Que tenha trocado algumas coisas, não muda a essência. Portanto, quando vocês forem fazer a leitura, leiam diversas versões para vocês conectarem os pontos, porque a antiga serpente, né, que já não mais se chama Lúcifer, né, esse que nem merece ser mencionado, ele é ardiloso, ele é astuto, ele é uma víbora, certo? Ele tem um comportamento de uma víbora. Ele foi um anjo. Hoje ele é um anjo caído, sem luz. Ele antes era portador da luz, agora ele porta trevas. Então, o que ele puder fazer como ser invejoso e com a pior das invejas, que é aquele que eu não tenho mais e vou fazer o possível para que você também não tenha, ainda que eu tenha que te destruir, é assim que ele age, é assim que ele é.
Então, tenham sempre atenção à leitura das versões, porque são muitas versões, mas a essência é uma só, e se você tiver o Espírito Santo aqui com você, atrair, né, fazer com que a chama do Espírito seja sempre ardente dentro do seu ser, o Espírito da promessa, o Espírito da sabedoria e da verdade te guia e te leva pelo caminho correto. Então aqui a gente fala da ira de Deus contra os sem fé, aqueles que não têm fé, que não acreditam, que acham que a gente vive numa bola giratória, sem rumo, sem destino, ou que a gente veio do farelo cósmico, ou que a gente veio da evolução dos macacos. Enfim, nem vou entrar no mérito da questão. Eu não sou filha de chocadeiro, eu nasci de pai e mãe, logo os meus pais também nasceram de pai e mãe, que vai até os primeiros pais, que são Adão e Eva. Ponto. Vamos continuar a leitura. Então, esse sem fé, Deus entregou eles às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, porque um é contrário, o uso natural por um que é contrário à natureza, ou seja, mulheres deveriam estar com homens, mas decidiram estar com mulheres, e homens que deveriam estar com mulheres decidiram estar com homens. Semelhantemente, os homens também, deixando o uso natural da mulher, que hoje seja considerado normal, não significa que seja natural. Natureza, natural é uma coisa. Normalizar é outra, totalmente diferente. Então a gente tem que ter muita atenção e cuidado com as palavras. Porque quando você não presta atenção nas palavras e você simplesmente deixa se deixa ser guiado por fontes que supostamente seriam para te informar, mas nada mais, nada menos, elas vêm, na verdade, é para te desinformar, você entende B como C, C como D, e vira essa sigla aí que vocês já conhecem, que é mais QYJK, o alfabeto inteiro, uma bagunça. Então, a Bíblia, né, continuando, semelhantemente os homens também, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade para uns com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si a devida recompensa de seu erro. Então, aqui, eu não sou ninguém para julgar, a Bíblia é que está falando, eu estou fazendo o trabalho de ler. Cada um precisa fazer a leitura da sua própria vida e fazer a escolha se quer obedecer ou não a Deus. Tá bem? Porque embora pareça que não está sofrendo nesse momento, no fim da vida virá a conta. E a conta ela é bem cara. Tá bem? Então, e assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a uma mente depravada para praticarem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, fornicação, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, odiando a Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem a sentença de Deus que declara dignos de morte os que tais praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também têm prazer nos que as praticam. Eu acho que eu nem preciso comentar muita coisa, né? Então eu deixo aqui uma reflexão. Você se encaixa nisso aqui que eu acabei de ler? Porque se você se encaixa nisso aqui que eu acabei de ler, você deve parar por um momento e pensar se vale a pena você continuar fazendo enquanto você tem a oportunidade de se arrepender, se santificar, se sacrificar, porque é um sacrifício. Ninguém nasce desejando o mesmo gênero.
Eu tenho certeza que uma criança não nasce querendo isso, mas ela nasce com isso. Por razões que a gente, nesse momento, nesse contexto dentro do corpo, a gente não entende. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala sobre jejum, sobre sacrificar, sobre se santificar. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma e sabe que não é bom fumar, o que ela faz? Ela faz o sacrifício de abandonar esse vício. Ela vai ter abstinência, ela vai conviver com pessoas que fumam, ela vai ter vontade de fazer também, ela não vai fazer. Ela vai ter momentos em que ela vai cair num lugar onde é só cigarro, entendeu? Vai sonhar que tá fumando. É assim, o capiroto, ele vai fazer da vida, da mente da pessoa uma confusão para que aquela pessoa ceda e dê legalidade para ele agir, e aí a vida da pessoa vira uma bagunça. Só que é aí que entra. Sabe aquela frase que fala? A carne é fraca? Então, não é que a carne é fraca. Fraca é a tua desculpa. Fortalece o teu espírito. Porque aqui é guerra. Aqui não é férias, como muita gente fala, como muita gente pensa. Eu vim pro mundo pra curtir. Eu já achei isso também na minha juventude. Eu também já achei isso. Eu não sou hipócrita. Só que daí você vai crescendo, você vai amadurecendo, o Espírito Santo vai te dando discernimento, vai te dando entendimento. E o que acontece? Você vai mudando. E o que Paulo fala? O que Paulo fala? Eu vou ler aqui a passagem e já venho. E a passagem é Romanos 12, versículo 2. Sempre nas versões antes dos anos 90, tá bem? E não vos conformeis com este mundo. Lembra? O mundo jaz no maligno. Tá bom? Aqui você tem Deus na natureza, no sol, na lua, nas estrelas, nas árvores, na grama, nas aves, nos animais da terra, nos animais submarinos do mar. É aí onde você encontra Deus. E nas almas boas. E nas que precisam de ajuda. Porque às vezes a pessoa precisa só de um empurrãozinho para ela encontrar o caminho, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Então não endureça o teu coração. Temos que ter compaixão, temos que ter paciência e também a gente tem que ter um pouco de, discernimento quando a gente sabe que a pessoa não quer realmente saber de Deus. Até mesmo tem uma passagem que fala, e quando entrares na cidade e ver que essas pessoas elas não estão interessadas em ser transformados pela palavra de Deus, vai embora da cidade e bate os pés e não volta mais. É jogar pérolas para os porcos. E pérolas são valiosas. E eu nem falo no sentido financeiro. Não vale a pena. Jesus deixou isso claro. E a passagem fala, não vos conformeis com este mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, não vos conformeis significa literalmente não tomar forma, não se amoldar nesse mundo. O mundo diz que você tem que ir para as festas, que você tem que beber, que você tem que transar, que você tem que usar todas as drogas, que você tem que ser mau caráter mesmo, entendeu? Hoje, para ganhar dinheiro, você precisa ser malandro, tem que puxar tapete, tem que puxar... Aí, porque o mundo diz, aí tu vai lá fazer... A tua mãe nunca te disse que você não é todo mundo? Que a minha me falava na minha infância. Durante um tempo até quis ser todo mundo. Não serviu muito. Quebrei bastante a minha cara. Doeu bastante. Mas Deus, ele vem para curar os doentes. E Deus, ele só repreende aquele que ele ama. Então, se Deus está te repreendendo, é porque você é um filho dele e como pai que ama o seu filho, ele tá te ajudando. Não pensa que é castigo. Deus não castiga ninguém. Deus, ele quer, muito pelo contrário, que todos se salvem. Mas Jesus, ele veio comprar a nossa vida. Cabe a cada um de nós, com livre-arbítrio, escolher se a gente quer fazer valer a pena essa compra ou não. Entendeu? Então, não se amoldar, não se moldar, não aceitar o padrão desse mundo.
Não tem nada a ver com confrontar ativamente, mas sim com não se deixar moldar pelo sistema. Ou seja, você não vai virar uma louca, um louco e sair gritando pelo mundo e não sei o que, eu vou vencer, que eu também já quis. Eu não vou mentir, não. Eu também já fiquei... Quando você vai despertando, você vai vendo que tá tudo tão errado, tão fora da casinha, que você surta. Você tem... O despertar, ele tem esse momento do surto. E aí vão te chamar de doido, vão te chamar de fanático, porque realmente existe uma dissonância muito grande dentro de você, porque tudo que você conhecia como verdade passa a ser uma ilusão e uma mentira. E aí realmente você fica, oi? E aí você confronta pessoas que ainda estão dentro do sistema, que ainda acham que tudo isso é correto, e que vão te chamar de doido, vão te chamar de fanático, vão te chamar de, enfim... Vão querer que você faça terapia, vão querer que você vá para psiquiatra, enfim, tudo aquilo que, né? E voltando aqui, aí da parte lá, pela renovação do vosso entendimento, a transformação real não é externa ou forçada, ela acontece de dentro para fora, mudando a nossa mente, a nossa forma de pensar e enxergar a realidade. Hoje a neurociência fala super sobre isso. Mas quem já falava sobre isso era Jesus Cristo há 2000 anos atrás. A tua fé te curou. Jesus, ele tem poder para curar? Óbvio que sim. Mas Jesus tem poder para fazer tudo isso funcionar? É claro que sim, mas ele não quer robôs. E ele quer provar para você que você tem competência para superar os seus problemas. Tanto aqueles que vêm predestinados, Salmo 139, como aqueles nos quais você mesmo se mete, aqueles quais você mesmo cria. E eu tenho aqui alguns exemplos pessoais que eu poderia aqui fazer um livro. Eu sei os quais eu passei porque eu tinha que passar, e eu sei aqueles pelos quais eu passei porque eu mesmo escolhi. E a consequência vem. E ela dói bastante. Mas você tem que ser firme e entender... como bom adulto que é, e eu fico muito feliz quem já entende isso logo na juventude, né, evita muita coisa, mas a maioria tem que passar pelo choque contra a parede e logo, enfim, aprender pela dor. Mas é muito mais bonito, muito mais legal aprender pelo amor. E o objetivo é essa mente renovada que nos dá a clareza e a sensibilidade necessárias, que é sempre o Espírito Santo que vem com essa clareza e essa sensibilidade, tá bom? Mediante o quê? A nossa escolha. Então, se você tem a chispinha aí dentro do coração, tem a faísca aí dentro do coração, você pode ter certeza que o Ruach HaKodesh vem, mas assim, te abraça, te acolhe, o seu mundo, ele vai... é uma coisa libertadora. Deus, ele criou seres livres. Muito pelo contrário. Tem gente que acha que Deus que é prisioneiro. Não. Deus criou seres livres. O livre-arbítrio, ele tá aí para isso. Agora, você tem que pensar que não existe só o lado corporal. Muito pelo contrário, o mais importante é o espiritual. Então, aquilo que você faz com o seu corpo, aquilo que você joga dentro da sua mente, tudo isso precisa ser tratado. Tudo isso precisa ter cuidado, ter feeling. Porque senão você faz uma bagunça, cai em depressão, cai em um monte de sentimento que não é bom. Fora tudo que você não pode controlar do externo, familiar, amigos, colegas de trabalho, relacionamentos. Mas são coisas pelas quais a gente é adulto aqui, né? E sabe que ou você passa porque precisa... ou você passa porque você merece. Aprenda as consequências, seja sábio, forte, corajoso e siga em frente, né? E aí pronto, a clareza e a sensibilidade necessárias para perceber e viver a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Eu finalizo esse vídeo, desejo que a palavra tenha sido aqui lançada, que o Espírito Santo faça como maravilhosa que é o Espírito da sabedoria, o Espírito da verdade, o Espírito da promessa, o florescer no seu coração. A paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.